dia a todos. Iremos aqui iniciar o nosso podcast, né, junto com as minhas colegas. Somos alunos da turma 7 do mestrado em Clínica Odontológica. Meu nome é Lailson, sou especialista em endodontia e vou falar um pouco para vocês sobre o meu e-book que a gente aqui está desenvolvendo. Vou falar um pouco sobre os cimentos biocerâmicos e endodontia, né? Então, assim, vou falar um pouco nesse e-book, vou tentar trazer a revolução que foi os cimentos biocerâmicos na parte endodôntica, né? Então, assim, é um e-book que ele é mais voltado para os alunos da graduação, até mesmo porque eu percebo que os alunos da graduação, às vezes, eles ficam muito limitados ao cimento endofil. Então, assim, é o que os alunos basicamente conhecem. Só que hoje na endodontia, né, com o avanço tecnológico dos biomateriais, nós temos cimentos com propriedades melhores, né? Então, assim, com propriedades melhores, são cimentos que são mais vantajosos, são cimentos que, de fato, eles vão ter ali um papel fundamental do prognóstico daquele tratamento, né? Então, assim, é muito interessante que os alunos já na graduação, eles conheçam, eles saiam um pouquinho daquela caixinha de que só existe o endofil. Não, a gente tem outros cimentos, nós temos cimentos com propriedades melhores, nós temos cimentos à base de resina e nós temos os cimentos biocerâmicos. Certo? Então, assim, esse e-book ele é voltado para esses alunos da graduação para falar um pouco sobre o cimento biocerâmico, quais são as vantagens que eles nos trazem, né? Os cimentos biocerâmicos hoje eles têm propriedades melhores, eles são biocompatíveis, eles favorecem a regeneração tecidual. Então, assim, a gente consegue utilizar os cimentos biocerâmicos em diversas áreas da endodontia. A gente consegue utilizar desde a obturação do canal radicular até os selamentos com perfuração, ao tratamento de reabsorções, cirurgias paraendodônticas. Então, assim, o intuito é realmente trazer os alunos da graduação para que eles conheçam, né, um material novo, né, as propriedades, e que eles consigam utilizar ali, até mesmo na graduação, ou então alguns alunos que se identificam mais ali com a parte da endo, que realmente quando a gente sai ali do mundo da graduação, a gente tem biomateriais, a gente tem materiais que realmente são de fato melhores. Então, assim, eu noto que na graduação já a gente tem esse déficit, essa deficiência, de que os alunos eles não conhecem muitos materiais. Então, o objetivo realmente desse e-book é trazer para os alunos da graduação para que eles conheçam, né, melhor os cimentos biocerâmicos. Isso era muito interessante mesmo, porque eu, como graduanda recém-formada, a gente vê basicamente só um ou dois tipos ali de cimentos e tal, e quando você está com esse e-book, realmente vai abrir novas portas, né, novas ideias, e o estudante ele vai ter, sim, novas oportunidades de trabalhar com vários outros tipos de materiais bem interessantes também. E, olá, meu nome é Karine, né, e vou pegar aqui a deixa eu falar no meu e-book também, que fala sobre primeiros socorros, né, como agir em situações de emergências numa clínica odontológica. É um e-book muito voltado para a área da graduação, né? E eu acho muito importante que todos os graduandos, estudantes, não só da odontologia, mas saúde em geral, é importante eles saberem como agir diante de uma situação de emergência, né? Porque a gente está ali atendendo, o paciente preocupado, passa mal, a gente vai fazer o quê? Chamar o professor, vem cá, me ajuda aqui, a gente abre no consultório. Não é você ali com o paciente, a sua calma e o seu conhecimento. Então, o e-book ele vai vir justamente para capacitar esses profissionais a saber como lidar com certos tipos de intercorrências, né? Então, é basicamente isso, eu acho muito importante, até mesmo não só para a área da clínica, mas para a vida, né, em casa, na faculdade, no trabalho, em qualquer campo. É muito importante a gente, como profissional da saúde, saber como lidar com esse tipo de intercorrências. Eu acho, só para, né, conseguir aqui falar um pouco do e-book, do tema dela, que é muito interessante, porque a gente nota que na graduação em si a gente tem uma deficiência muito grande de primeiros socorros, de emergências. Né? Então, assim, ali na graduação a gente meio que está amparado pelo professor, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, a gente tem esse aparato. Mas só que na vida profissional, no consultório, a gente ali só. Né? Então, assim... Quando você é profissional e você está na clínica,
você é o seu suporte. Então, a gente Eu já vi, professor, já vi na né? notícia lá o paciente passando por uma cadeira e o profissional passando por junto com ele. Não, sem saber o que fazer, Sem né? saber o que Então, fazer. o seu e-book a gente pode dizer que vai ser um guiazinho de bolso, com Guia de um bolso, checklist deixar do que no fazer em cada consultório. situação, não é isso? Batendo Muito lá, bom. Como assim? Peraí, olha. Segura o nervosismo, não deixa para passar mal depois que o paciente já Já dá até uma segurança do profissional, saber que tem ali aquele guia que a qualquer momento a gente pode ir lá e consultar. Então, assim, é de extrema importância. Sim, sim. E são casos que às vezes a gente tem que agir com agilidade. Que o paciente sempre, e às vezes eles não relatam alguma medicação, algo que estão passando, passa mal, a gente fica, meu Deus, o que é que eu faço? Pois é, Não lembro o que eu fiz. isso. Esse é porque ele vai ser tipo um checklist, né? Vai ter várias imagens, várias atividades, passo a passo de como você saber lidar com esse tipo de procedimento, esse tipo de intercorrência. Que são várias, né? Pressão alta, uma síncope, até mesmo uma AVE, né? Então a gente tem que entender mesmo e dominar essa área. A gente que é profissional, a gente tem que estar capacitado para lidar. Gostei demais desse tema. E vamos baixar esse e-book, né? Sim. Bom dia, me chamo Neuza, sou aluna, né, do mestrado na 7 e também venho hoje falar do meu e-book. Estou fazendo a minha especialização em prótese implante e eu vou puxar a sardinha, né, para a minha área de especialização. O meu e-book ele vai ser um guia prático falando da implantodontia, né? Aí, como a implantodontia nasceu assim, pela parte introdutória, vai ser bem básico, voltado para os alunos da graduação que assim, querem conhecer essa área, porque na graduação a gente não aborda muito esse tema, né? Da implantodontia, ela vira realmente especialização. Se você já conhece, você se identifica, você faz. Mas aquele aluno que ainda não decidiu que especialização fazer. Então, meu e-book eu quero trazer como se fosse assim algo fantástico para encantar esse aluno a fazer essa especialização. Então, ele é bem prático, eu posso classificar assim como um beabá mesmo, porque a fase introdutória vai ser a parte que eu abordo como nasceu a implantodontia, depois eu venho falando de instrumentais básicos, né, as peças de mão, aí vou passar também a comentar sobre motor, sobre o contraângulo, quero também mencionar no e-book a parte de cuidados que a gente tem que ter com esses materiais, esterilização, a parte também do armazenamento, os cuidados que a gente deve ter. E com a cerejinha do bolo do meu e-book, eu quero trazer o que a gente tem de tendência, novidades e modernidades no mercado até a data da publicação, porque a gente sabe que o mercado é amplo, é vasto e sempre está se atualizando. E eu quero trazer assim o que tem de mais novo mesmo no mercado, deixar o estudante que tem a curiosidade por esse tema atualizado com o que a gente tem, né, no mercado. E assim, pretendo fazer desse e-book como é que eu posso dizer, um chama, né, para os alunos para essa área, como eu já tinha mencionado. Porque eu sou muito apaixonada pela reabilitação oral, então eu me identifico muito e eu quero transmitir toda essa paixão, todo esse amor no meu e-book. Espero que vocês gostem, é isso. E é até interessante também, Neuza, porque na graduação, a parte de implantodontia ela é muito básica. Exato, a gente diferente da prótese, que na prótese a gente consegue a gente se adentrar aprofunda mais, exato. Só que na implantodontia é diferente, é o básico, é só uma introdução, é só o que é osso integração, coisa muito básica. Então, assim, esse book ele já vai trazer aquele aluno que já tem aquele interesse. Exato, pela né? reabilitação, exatamente, adentrar no mundo, né, das cirurgias, exatamente. E às vezes a gente nem sabe o que quer, não conhece nada, se colocar em algo que não conhece muito bem, não tá sabendo. Exatamente. E assim, uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu também quero colocar no e-book, são links que levem para técnicas, né, que mostrem, que tem a demonstração de cirurgias. Também pretendo colocar no e-book links de fornecedores, né, das marcas mais confiáveis que a gente tem no mercado. Eu quero deixar algo bem didático, bem dinâmico e assim, bem prático, bem ilustrativo, com pouco texto, para que o aluno possa bater o olho, ver e já entender. Uma revista Caras.
E é isso. Pronto. Agora eu vou falar um pouquinho do meu, né? Meu nome é Raine Carolina. E o tema do meu e-book é prevenção da responsabilidade civil em odontologia. Assim, é um tema chatinho, vamos dizer assim, mas é um tema que engloba todas as áreas, qualquer situação. A gente tem que englobar essa responsabilidade civil, né? Que está ali muito atrelado aos termos de consentimento que a gente faz para evitar um processo civil, né? E como é um tema mais complexo, eu compreendo, a gente vai colocar nesse e-book para ele ser de forma bem didática, colocando exemplos, situações comuns que a gente pode passar no dia a dia, como a gente pode solucionar, o que a gente deve fazer para evitar essas situações, né? Para não ocorrer em algo maior que pode ir até na cassação do seu CRO, no caso, né? Então, ele está muito ali para os profissionais que estão ali, os estudantes da graduação, que estão se formando, até os profissionais que estão há muito tempo e não aplicam isso no dia a dia clínico, né? Então, esse tema vai englobar muita responsabilidade civil e jurídica, vem ganhando muito mais destaque hoje em dia, né, em questão dos aumentos dos processos judiciais, que estão bem altos, porque esse tema está muito atrelado também à expectativa do paciente. A gente trabalha muito com isso em qualquer ocasião, e se a gente não deixar muito bem estabelecido questão de limites anatômicos ali, processo biológico mesmo, do que é diferente para cada pessoa, vamos dar um exemplo aqui na orto, que é a minha área, que o paciente chega querendo ali o seu tratamento em 6 meses, e é algo mais complexo que a gente sabe que não vai ser em 6 meses. Então, tem que ser bem explicado para ele ficar ciente e passar os 6 meses. E aí, meu querido, cadê meus dentes? Não estão alinhados. Então, você tem que deixar explicado, comunicado e colocado escrito, de forma escrita, por um consentimento em assinado. Porque caso venha essas dúvidas, por esquecimento, né? Aí você mostra lá, olha, não, mas foi explicado, você assinou o termo, e aí você fica respaldado, que é o que mais entra nessa questão, né? E no e-book também a gente vai ensinar também como fazer o consentimento, como incluir a sua área em específico, vai colocar uma forma geral, e para você incluir o que você está fazendo também, né? Porque não é para ser um consentimento também geral, porque você tem que dizer ali as vantagens, as desvantagens, os limites, tem que colocar tudo que for possível para você ficar bem respaldado e não ter nenhuma brecha ali, né, em caso de processo, ok? Aí vamos englobar a LGPD, a questão do direito do consumidor, as esferas, né, administrativas, civil, penal, trabalhista também. Vai ser algo bem mais legal de novo para todo mundo poder compreender. E é isso, gente. Aqui está cheio de muito interessante ideias hoje, maravilhosas, né? Porque, como ela estava falando, é um assunto que é muito negligenciado pelo profissional. A questão do termo de consentimento. E você se resguardar. Justamente, tem que entender que ali é um documento que vai lhe resguardar de um futuro processo, de algum, né? Então, nunca sabe. Então, é de extrema importância realmente essa conversa com o paciente, alinhar as expectativas, ler o termo, pedir para ele assinar. Então, assim, realmente é nos resguardar. Então, assim, eu achei muito interessante. E esse tema eu também achei muito importante, porque é para a nossa vida, para a gente nos resguardar e deixar o paciente ciente de tudo que está acontecendo durante aquele tratamento dele. Uma vez eu escutei de um professor que eu levo assim para a vida toda, que é, quando você fala que pode acontecer alguma coisa com o paciente, você está fazendo consentimento, fazendo com que o paciente entenda. Quando acontece depois, você explica, se então uma desculpa. Sim. Aí o paciente não vai entender, já não confia. E por que você não disse? Não avisou antes, exatamente. Gostei muito. E é isso. E é isso.